como nós falamos a semana passada, entender com quem nós estamos lutando. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, nós falamos que a nossa luta não é contra pessoas. Então, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridade, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne, não é contra sangue. Nossa luta não é contra nosso esposo, patrão, nosso vizinho. Não, a nossa luta é contra os principados e potestades, são o diabo e seus demônios, que quer oprimir as pessoas, que quer destruir as pessoas. Ele veio Senhor para matar, roubar e destruir. Então nós precisamos entender isso. Nós falamos também que ele usa de armas humanas, armas carnais. Ele é um ser espiritual que usa de armas humanas para nos atingir. Efésios 6, versículo 11, a palavra diz: vistam de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então veja que ele prepara ciladas para nós, para que nós possamos cair, para que nós possamos ser derrotados. E queridos, o diabo nos conhece, ele tem tempo, ele fica ao nosso redor ali, nos vigiando, ele sabe as nossas fraquezas, ele sabe onde nós estamos muito confortáveis, achando que nós somos bons. Então o diabo sabe aonde tocar em nós. Então, para alguns ele oferece dinheiro, para outros ele coloca sexo, para outros ele coloca orgulho, para outros ele coloca oportunidades para a pessoa cair. Então ele sabe, tem um cardápio preparado para mim, para você, e ele vai oferecer aquilo que nós podemos cair. Agora nós, como seres humanos, nós não podemos lutar com o inimigo com armas naturais. E nós não vamos atingir. Em 2 Coríntios 10, nós vamos ver aqui no versículo 3 e 4. Olha que interessante que a nossa palavra nos diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Então nós somos humanos, nós não lutamos contra os padrões humanos. Eu não vou lá fazer injustiça, eu não vou lá brigar, eu não vou lá lutar com os meus próprios braços, eu não vou, não. Esse é padrões humanos. Agora ele diz: as armas dos quais lutamos não são humanas, pelo contrário, elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Então as armas que nós usamos são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Onde estão as nossas armas? Em Deus. Então nós somos humanos, não precisamos só das armas espirituais para nós derrotarmos esse nosso inimigo. E eu citei algumas, e a primeira delas, a Bíblia diz que a força do seu poder é através do Espírito Santo. É através do Espírito Santo em nós. Ele diz: eu vos dou poder para pisar de escorpiões, serpentes, que nem mal acontecer. Então o Senhor nos deu poder, esse poder está buscado pelo Espírito Santo. Em 1 Samuel 17, 45, falando aqui de Davi, e Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, com armas humanas, armas que atingiram Davi, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você desafiou. Então veja assim, o inimigo, o gigante, veio com Davi com armas, com lança, armas que poderiam matar Davi. Mas Davi falou assim: você tem todas essas armas, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Você pode dizer: pastor, Davi usou uma arma humana, ele está com uma pedra gigante. Você acha que uma pedra derruba um gigante? Se o exército de Israel não conseguia matar o gigante, você acha uma pedra? Davi, ele não viu aquela pedra como uma pedra, ele viu o poder de Deus. E sabe, irmãos, às vezes tem coisas nas nossas mãos. Fala para
o seu irmão aí, ó. Você tem uma pedra no seu mão. O que você precisa é enxergar o poder de Deus nela. Às vezes a pessoa fala, eu preciso ter muito dinheiro para abrir um negócio. O que você tem é suficiente. Às vezes você fala, eu preciso de uma fé sobrenatural. Deus deu uma fé que você precisa para vencer. Às vezes você fala, eu preciso de um outro homem para ter um casamento feliz. Eu preciso de uma outra mulher para ter um casamento feliz. Olha para sua esposa, o seu esposo no poder de Deus e fala, essa mulher é uma mulher de Deus, esse homem é um homem de Deus. Às vezes você precisa de tanta coisa, você tem. O que você precisa é enxergar como Davi enxergou. O irmão Davi nunca enxergou uma pedra. Ele falou, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Senhor, estou tacando aqui. Até o gigante riu, até os exércitos de Israel riu. Falou, o que você quer? Tacar uma pedra nesse gigante? Então a nossa arma tem que ser poderosa em Deus. E eu falei também, oração. Precisamos ser homens e mulheres de oração. O inimigo tem medo de homens que oram, não é que homens que vêm na igreja, não. Precisamos ser pessoas que jejuam, pessoas que vigiam, pessoas que adoram em espírito, adoram em verdade. Então, essas armas, irmãos, são as armas que nós temos que enfrentar o inimigo. E também, nós terminamos falando, nós precisamos revestir de toda a armadura de Deus. É o que nós vamos trabalhar agora nesta noite, de uma maneira clara, simples, mas eu creio que o Espírito Santo ele vai falar conosco. E vamos aqui na Bíblia, em Efésios 6, vamos ler do versículo 13 até o versículo 18. Versículo 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai por firmes, tendo cingido os vossos lombos com o cinto da verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então a Bíblia diz que nós precisamos vestir de toda a armadura de Deus. É uma armadura só, mas nós temos que vestir toda. Não pode ficar parte nenhuma. Eu coloquei uma imagem, tá certo, filha? Amém? Então, irmãos, Paulo escreveu essa carta, ele estava preso, né? Os soldados romanos, tinha muito contato com os soldados romanos, ele ficava vigiado por ela. Os soldados, eles usavam essas armaduras. E Paulo, ele olha, ele escreve, baseado no soldado romano, ele escreve algo espiritual para nós. Então ele fala aqui, ó, do cinto da verdade, ele fala da couraça da justiça, ele fala do calçado do Evangelho da paz, ele fala do escudo da fé, ele fala do capacete da salvação, e ele também fala do espada do Espírito. Então todo componente dessa armadura, ele possui algo poderoso para as nossas vidas cotidianas. Cada componente tem um significado prático e poderoso para as nossas vidas. Ele nos protege, ele nos fortalece, ele nos dá condição de guerrear contra o inimigo. Então a palavra diz que nós precisamos revestir de toda a armadura de Deus para vencermos o dia mau, para vencermos essa batalha espiritual. Irmãos, nós não podemos ser um ignorante espiritual ou ser um religioso, achar que o inimigo está brincando. Então nós precisamos realmente, quando a Bíblia fala revestir de toda a armadura, irmãos, nós precisamos revestir mesmo. Hoje os cristãos, irmãos, o diabo ele não liga mais que as pessoas vão na igreja.
igreja. Porque as pessoas estão indo à igreja sendo vazias. Quando nós só queremos prosperar, só ficar rica. Não foi isso que Deus falou para nós. Não foi isso que Deus nos prometeu. Isso tudo é pela fé. Deus tem o melhor para nós. Então, ele começa falando aqui sobre o cinto da verdade. Ó. Efésios 6, no versículo 14. Diz assim: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com o cinto da verdade. Até aí. Amados, a principal arma do diabo é a mentira. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Então, de alguma maneira, ele é um ser mentiroso, a mentira está nele. Ele vai usar a mentira para poder nos atacar, para poder falar na nossa mente, no nosso coração, usar pessoas, porque ele tem um domínio sobre a mentira. Agora, nós precisamos cingir. O que é cingir? É laçar, nos prender, nos cingir no cinto da verdade. Para combater a mentira, nós precisamos ter a verdade. Nós não podemos combater a mentira, com a verdade. E a verdade, João 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade. Então, sem Jesus, irmãos, essa armadura já cai por terra. Eu preciso viver Jesus, eu preciso estar em Jesus, porque Ele é a verdade. Então eu preciso buscar Jesus, eu preciso aceitar Ele como Salvador da minha vida, eu preciso servir Jesus de todo o meu coração, eu preciso viver para Ele, porque Ele é a verdade. Em João 8,31, versículo 32, diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecereis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando eu chego diante de Jesus, quando eu conheço Jesus, quando eu entrego minha vida para Ele, a verdade, eu conheço a verdade, e a verdade me liberta. Então, eu não vou lutar aqui como um escravo. Eu não vou lutar como um mendigo, não, eu vou lutar como um soldado liberto. Eu vou ser liberto primeiro para que eu possa lutar, eu vou me cingir da verdade, eu vou mexer da verdade, eu vou mexer de Deus, para que eu possa entender e compreender o que o inimigo está falando. É uma mentira. O que o inimigo vem atacando a meu respeito é uma mentira, porque a verdade, ela me revela quem eu sou. E Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo, ele foi destruído por falta de conhecimento, por falta de conhecer a palavra, por falta de conhecer a verdade. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, falando aqui da lei, falando da palavra, eu também os rejeito como sacerdote. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Então, Oséias falando que o povo foi destruído por falta de conhecimento, por falta de conhecer a verdade. Então, cingir, irmãos, ela segura, e a verdade ela segura ali toda a armadura. É a parte principal, é Jesus, é saber da verdade, é saber que você foi liberto, é saber que você foi livre, é saber que você foi livre de todas essas acusações do inimigo, é saber quem você é em Deus. Você é o Filho de Deus, meu amado. A palavra da verdade nos revela isso, que você é o Filho de Deus, e eu sou filho de Deus. Então, como nós vamos aceitar viver em escravo? Como nós vamos aceitar viver preso em vício? Com todo respeito que eu tenho, talvez você tenha um vício, você luta, e em nome de Jesus você vai vencer, tem os processos, mas se você conhecer profundamente a verdade você liberta. A verdade você liberta. Eu creio nisso. Eu creio que quem sou eu para estar aqui e
E aquilo que a palavra de Deus me libertou, que Jesus me libertou, e nessa caminhada, quantas pessoas eu vi a verdade libertando das prisões do inimigo, das prisões do vício, das mudanças de atitude. Então, irmãos, nós precisamos primeiro colocar o cinto da verdade, precisamos nos encher de Jesus. Jesus precisa da nossa postura. O cinto não era apenas algo bonito, não, ele prendia o corpo do soldado. O soldado não ficava se dobrando diante do inimigo, não, o soldado tinha postura, ele sabia da verdade. Amém? E ele fala aqui depois também, no mesmo versículo, na parte B, né? Efésios 6,14 diz, de novo, estáis por firmes, tendo cingido os vossos lombos com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Você viu o desenho da couraça? É um tipo escudo de metal baleado, e ele à frente as costas, o coração, o pulmão, ali as partes mais vitais de um soldado. Então aquela couraça cobria, ela guardava. Agora, que justiça é essa? A couraça da justiça. Nossa, Jesus, ele nos vestiu da sua justiça. Então o inimigo, ele vem com acusações. A culpa é sua. Você que fez, você deixou de fazer, se você não tivesse feito. Então o inimigo, ele vem nos acusar. O tempo todo ele está nos acusando, falando que a culpa é nossa. E a couraça da justiça é Cristo que fez justiça por nós. Eu quero que a galera aqui em Romanos, Romanos 8, versículo 33 e 34, diz assim, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que me justifica. Então presta atenção, meu irmão. Quem fará acusação contra eu, contra você, os escolhidos do Senhor? Se é o próprio Deus que nos justifica. É Ele que pagou o preço. Então nós precisamos nos vestir a couraça, porque quando o inimigo vem nos acusar, ele vem nos condenar, nós estamos protegidos, porque Jesus, ele já pagou um preço. E no versículo 34, quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Então Jesus investiu em nós a sua justiça. Nós somos santos, não pelo nosso mérito, mas porque Jesus pagou o preço. E você precisa entender isso. Não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, meu irmão. Não há acusação contra a tua vida. O inimigo quer colocar esse peso a nosso respeito. Nós somos pecadores, sim, mas Jesus pagou um alto preço. Ele nos justificou e Ele nos perdoou. Então a couraça da justiça veio trazer isso. Agora, irmãos, veja bem, se Jesus nos justificou, Ele pagou um preço, eu preciso andar como justo. Eu preciso procurar viver em santidade. Nós precisamos andar como justo. As pessoas falam muito em retaliações. O diabo está me retalhando, o diabo, vamos retaliação aqui de igreja. A Bíblia diz que nós temos poder para pisar nos escorpiões e serpentes, e nada pode nos tocar. O inimigo tem poder sobre nós. Então, se nós somos justificados, nós precisamos andar como justo. Nós não podemos dar brecha para o diabo. Porque nós falamos, nós somos justos, nós queremos andar de qualquer jeito, não é assim. Em Efésios 4, 27, a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. O que é dar lugar para o diabo, irmãos? O cristão que foi justificado, se ele compra, ele não pode ser cristão para inteiro. Todo mundo passa por um problema financeiro, não tem problema nenhum. Mas se eu tenho um lugar, eu tenho que ir lá me justificar. Olha, eu estou passando por isso. Eu sou cristão, eu não posso dar lugar para o diabo. Como que eu dou lugar ao diabo? Quando eu uso o celular de uma maneira errada.
Quando ali eu estou olhando, ali eu vejo prostituição, eu vejo coisas que não me pertencem mais, e eu vou me alimentando daquilo ali. Tem um teatro que nós fazemos a respeito disso, o inimigo fica só mandando ali, ó. Você pensa que não é por isso? É. Você vai dando brecha, o inimigo vai mandando ali, ó, imagens, links, para você entrar e dar lugar de lado. Quando a minha boca só fala mal das pessoas, quando eu só abro minha boca para falar mal, ó, se você falar mal de mim, toma cuidado, hein? As minhas orações, Deus, aquele que fala mal de mim, brincadeira. Mas aquele que fala mal de um santo, do nome de Deus, está caçando problema, porque Deus te defende. Então aquele que professa mentira, que anda mentindo, ele está dando lugar para o diabo. Então a Bíblia diz: não dê lugar ao diabo, vocês foram justificados, então vocês precisam andar como santo. Olha, irmãos, a história desse rei Acabe. Em 1 Reis, capítulo 22, versículo 34. Então um homem armou um arco e atirou a esmo. A esmo atirou a sorte, atirou para cima, falou assim: vamos ver o que dá. Então um soldado inimigo pegou um arco e atirou a flecha assim, ó, falou: vou tirar a erva, sem direção, da sorte. E feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Olha que havia uma brecha na armadura entre a fivela e a couraça. Então ele disse ao seu carreteiro: dá volta e tire-me do exército, porque estou gravemente ferido. Então esse rei Acabe, irmãos, ele estava ali com o povo de Israel, né, ajudando, mas ele estava vivendo errado. Tirando brecha ao diabo. Como pode, irmãos, alguém tirar uma flecha no meio de um exército e essa flecha passar entre a fivela e entre a couraça? Lembra a couraça da justiça? Ele estava sem a justiça de Deus e deu brecha para o diabo. E muitos cristãos têm andado assim. A armadura existe brecha. Então nós somos justificados, somos mesmo. E nós precisamos fechar todas as brechas do diabo. Olha aqui, olha. Nós precisamos ser cristãos verdadeiros. Não é cristão perfeito, não, porque não existe cristão perfeito. Não existe homem nenhum perfeito. Tá? Nós precisamos ser cristão verdadeiro, levar o cristianismo a sério, levar Deus a sério, levar a palavra de Deus a sério. Isso que vestir a couraça da justiça. Eu fui justificado, eu vou procurar agora viver em santidade. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Aquilo que é errado, eu vou tirar da minha vida. A cada dia eu vou estar melhorando, eu vou dar brecha para o diabo. Amém? Glória a Deus? Amém. Aleluia. Efésios 6,15 fala de outra parte da armadura. E calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Queridos, algo muito importante numa guerra. Eu não posso negociar a minha paz. Eu não posso negociar a minha paz com nada. Então, os soldados, quando eles iam para a guerra, eles colocaram uma sandália, elas eram tipo como pregos embaixo. Porque onde eles iam era cheio de pedra, a escorregadia, aquela pedra firmava os pés do soldado, fixava os pés dele. E assim tem que ser nós, irmãos. Os nossos pés têm que estar fixados na paz. Tudo que eu for fazer, a paz de Cristo seja o árbitro, a decisão. Como é que você é de Deus, quem é de Deus? Quando eu tenho paz. Então a paz de Cristo seja a nossa decisão. E nós não podemos, de maneira nenhuma, negociar a nossa paz dentro de uma guerra. Negociar a nossa paz dentro de uma guerra. Quantas pessoas têm perdido a sua paz? Têm negociado a sua paz por algo inimigo? Não negocie a sua paz por nada. Jesus, em João 14:27, diz: deixe-me a paz. A minha paz lhe dou, não dou como o mundo dá. Agora ele fala, ó, não se turbe os seus
Orações. O que ele está falando? Diante da guerra, não fica com o coração perturbado. Tenha paz. Não se turbe os nossos corações. O Evangelho é o Evangelho da paz. Nós precisamos dessa paz, irmãos. E ele fala assim, ó, nem tenham medo. A guerra é assustadora? Sim, irmãos. Tem dia que o inimigo nos apresenta um mundo assustador. Tem dia que o inimigo ele nos apresenta algo muito ruim, muito que nos assusta. Mas a Bíblia diz, tenham paz, não tenham medo, não se turbe os vossos corações. Então não negocie sua paz com nada, meu irmão. Aquilo que o inimigo se colocar, confie em Deus. Entregue a sua vida a Deus. Busque a paz. O Salmo 119, 105 diz: a tua palavra, o Evangelho, é lâmpada que ilumina os meus passos. Olha só, irmãos. Diante de uma guerra, quem ilumina meus passos? O Evangelho da paz. Então eu não passo errado, eu não ando errado, eu ando em paz. E ele diz: e a luz que clareia os meus caminhos. Então eu não ando perdido. Eu posso até ter para dentro de uma guerra, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é Jesus, e eu vivo uma vida de paz. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus caminhos. Os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então esse Evangelho da paz, ele é o poder de Deus na nossa vida, para aquele que crê, para que nós possamos ser salvos, vencer essa guerra. Então o que é isso? Nós precisamos ter uma vida de paz. A armadura de Deus, o nosso sapato tem que ser um sapato de paz. Nosso caminho tem que ser caminho de paz. Jesus me deu essa paz. Não importa o que está acontecendo, irmãos. Olha, calma. Não perturbe o coração de vocês. Confie em Deus. Não tema. É a palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. Muitos caem na batalha porque ele perde a paz, irmãos. Muitos caem e perdem a paz. E quando nós perdemos a paz, meu irmão, é o inimigo que tem todo o poder sobre as nossas vidas. Você perdeu a paz, você perdeu tudo. Aí vem a dúvida, aí vem a dor, aí vem a depressão, aí vem a falta de esperança. Então não perca a paz. Coloque essa sandália nessa noite, para você viver essa paz. As pessoas não vão entender nada. Como isso está passando? Você tem essa paz, tem que vir de mim. Eu consigo sandália no Evangelho da paz. Amém? E a Bíblia fala também aqui nesse texto de Efésios, outra parte da armadura, o escudo da fé. Quem são da fé aí? Amém. Efésios 6, versículo 16 diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomando sobretudo o escudo da fé. Esse texto deixa bem claro, irmãos, o inimigo ele vai nos atacar. Deixa bem claro, todos os dardos inflamados do maligno. Então aqui o apóstolo Paulo, naquela época, os soldados, eles colocavam um piche na ponta da espada, e eles colocavam fogo e eles lançavam contra o outro exército. Então ele coloca isso para nós, como o diabo faz a mesma coisa, irmãos. Ele nos ataca com dardos inflamados. Agora eu falo para vocês que nós usarmos o escudo da fé. Algo inabalável. A fé é algo inabalável. A fé é algo que traz existência aquilo que não existe. A fé é tudo possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Então o escudo da fé, irmãos, por tudo que o inimigo nos lançar, nós estamos aqui protegidos. Se vir uma doença sobre as nossas vidas, nós vamos ao escudo da fé, porque Jesus Cristo já levou as nossas enfermidades. Eu tudo posso naquele que crê.
Eu tudo posso em Jesus. Irmãos, quando nós usamos o escudo da fé, os dados inflamáveis, eles são apagados. Eles são apagados. A fé nos protege. Sem fé é impossível agradar a Deus. E como que eu sei que eu tenho fé? Com as minhas atitudes. Mostre suas obras para te direi se você tem fé. Então, diante da dificuldade, amados, diante dos dados inflamados do inimigo que vão vir, isso é inevitável. O problema é que às vezes nós não usamos o escudo e esse dardo nos atinge. Então, como eu sei que eu tenho fé? Ou diante da dificuldade, eu me apresento em pé, eu me apresento forte, eu me apresento fortalecido. Eu sei que Ele tem comigo, eu sei que Ele é meu Deus, isso não vai me abater, isso não vai me prejudicar. Em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo fala: combati o bom combate, eu terminei a carreira, mas eu guardei o quê? A fé. Eu não perdi a fé, eu não desisti. Irmãos, olha, nós precisamos nos colocar, nós precisamos colocar essa armadura, nós precisamos colocar o escudo da fé, amados. Sabe, não importa o que vem sobre a tua vida, se você tiver fé, nada vai te abalar. Pode vir qualquer ataque, pode vir qualquer coisa, nós queremos na palavra de Deus, que é verdadeira, que é eficaz. Meu irmão, corre para as promessas. Corre para as promessas. Como que eu recebo essa fé? Como que eu recebo esse escudo? Me encher da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu me encho da fé quando eu me encho da palavra de Deus, quando eu me encho das promessas de Deus, quando eu sou cheio de Deus, aí eu me encho de fé, meu irmão. Agora, como que vem a dúvida? Pelo ouvir também. O nosso ouvido é uma incubadora. Aquilo que eu gosto de gerir e dar fruto. Uns são filhos da fé, outros são filhos da dúvida. Agora, queridos cristãos, não vai acordar de manhã, você acorda mais tarde. Primeira coisa que ele faz é ler as notícias. Isso vai te trazer fé? Não. Não vai trazer fé. Então, quando eu acordo, quando eu levanto, a primeira coisa que eu tenho que fazer: ler a palavra de Deus, falar com Deus, ouvir uma pregação de fé, me encher. Aí eu começo o dia fortalecido. Eu vou chegar no trabalho, alguém vai falar: rapaz, segunda-feira, o dia hoje terrível. Você vai falar no teu coração para mim? Não. Eu estou com o escudo da fé. Hoje o dia vai ser maravilhoso. Hoje o dia vai ser abençoado. Hoje o dia vai ser cheio de glória. Porque eu me enchi de Deus. Então hoje as pessoas estão fracas na fé porque eles estão muito fracos espiritualmente. Sem a palavra de Deus, não esquece. Sem a palavra de Deus, a fé não manifesta. E você não precisa ter a fé do outro, você precisa ter a sua fé, que Deus lhe repartiu. E a fé que Ele colocou no teu coração é a fé suficiente para você terminar a carreira, para você ser um vencedor em Cristo Jesus. Então, que é isso? Coloca aí esse escudo da fé. O inimigo vai vir cuidar de inflamado, quando bater no escudo, vai bater e voltar. Nós precisamos desse escudo da fé sobre as nossas vidas. Quando você olhar, não olha com os olhos humanos, não. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Olha para o teu filho, olha para a tua filha com os olhos da fé. O inimigo fala aqui, ó, ele não é nada, ele não vai dar em nada. Às vezes é um drogado, às vezes é um prostituto. Você fala, não. Ele não, eu vejo com os olhos da fé. Talvez ele quer falar que você é um derrotado, talvez ele quer falar que você é um fracassado. Coloca o escudo da fé. Fala, não, Senhor, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Talvez ele quer mostrar que o seu casamento, que a tua família já acabou. Eu não coloco o escudo da fé. Fala, minha família é promessa do Senhor. A minha família é para honrar e glorificar o Senhor. Talvez ele possa no teu corpo com enfermidade. Fala, está vendo? Você está enfermo, você está doente. Coloca o escudo da fé. Fala, já estou curado em Cristo Jesus. Ele já levou minhas dores, a minha enfermidade. É assim, meu irmão, o escudo da fé. Nós precisamos andar com esse escudo. Amém? E aqui fala também de outra parte da armadura, do verso 6 e 17. Tomai também o capacete da salvação. Capacete da salvação.
irmãos, do ser humano é a mente, é a razão, é onde nós somos. E eu quero falar, não quero falar muito aqui dessa parte, porque a semana que vem eu vou estar fechando essa série da batalha espiritual, falando o campo de batalha da mente. É ali que o diabo trava as maiores lutas. E se você crescer na sua mente, se você for alguém vencedor na sua mente, você vai ser o que você quiser. O que você quiser ser, se você conseguir vencer aqui na mente, se você enxergar, nós não vamos chegar aonde a nossa mente não chegar primeiro. Se você não visualizar aquilo que você quer ser, aquilo que você quer conquistar, você nunca vai conquistar. Porque tudo começa aqui. E nós precisamos colocar o capacete da salvação. É a certeza, irmãos, que nós somos salvos. O inimigo quer falar do nosso fim. Nós precisamos lembrar dele. O nosso fim é estar no céu com Deus. O fim dele é no lago de fogo e enxofre que vai queimar eternamente. Então, quando o inimigo vem colocar dúvida a respeito da salvação, meu irmão, lembra para ele onde ele vai estar na eternidade. Nós vamos estar com Jesus. Nós precisamos, amado, ter certeza da nossa salvação. O capacete da salvação é que não pode ter dúvida. Se eu morrer hoje, se eu morrer agora, para onde que eu vou? Eu não posso ter dúvida disso. Eu preciso ter certeza da minha salvação. Esse tempo atrás, irmãos, aconteceu algo tão interessante. Acho que eu estava morando na casa do fogo da minha mãe ainda. E começou a pegar fogo no relógio na frente lá. Fumaceira assim que sumiu, desse tanto fumaceira que saiu de lá. Eu falei, e agora? Eu coloco a mão aqui ou não coloco? Irmãos, diante de Deus, eu falei assim, eu falei mesmo assim, se eu morrer, colocar a mão e morrer, eu estou salvo. Me deu uma força isso, eu fui lá e meti a mão sem medo. Porque eu falei assim, o que pode acontecer eu morrer? Se eu morrer, eu estou salvo? Não vou te pegar fogo em tudo. Então, amado, aqui assim me trouxe uma alegria muito boa, me gerou uma fé em mim. Então nós precisamos ter essa certeza que precisa da nossa salvação. Nós não temos que ter medo da morte, porque o inimigo quer trazer isso para nós, duvidar da nossa salvação. Por isso nós precisamos fazer uma renovação na nossa mente. Eu quero falar isso semana que vem, irmãos. Com 20 pessoas, amados, não falte. Ali é o fechamento da batalha espiritual da nossa mente. É tudo que nós precisamos vencer. Tá? Então, mas o nosso capacete da salvação é nos proteger contra as dúvidas que o inimigo vai querer colocar a respeito da salvação. Eu sou um pecador, sim, mas eu fui justificado em Cristo Jesus. A salvação não é pelo meu mérito, a salvação é graça de Deus, graça sobre graça. Eu não mereço ser salvo, você não merece ser salvo, mas Ele morreu por nós naquela cruz. Nós precisamos ter isso. Se você dirigir ali lá o Salmo de Asaf, o Salmo 73, ele começa a olhar para os ímpios e fala: eles prosperam, os filhos deles prosperam, tudo que eles põem a mão são abençoados, eles têm isso, eles têm aquilo. Mas no final ele fala: mas eu tenho salvação e eles não têm. Nós temos a esperança da salvação. Amém, queridos? Até agora nós estamos falando apenas de áreas de defesa. Eu quero falar agora dessa arma de ataque. Continuando aqui, Efésios 6:17, ele fala: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até agora nós falamos de armas de defesa, e nós nos defendemos do inimigo. Agora o Senhor coloca em nossas mãos uma arma de ataque. A espada do Espírito. Irmãos, eu gosto muito desse texto de Mateus 16:18. Que diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O
Quero contextualizar esse texto para você. Jesus pergunta para os seus discípulos: o que dizem que eu sou aí fora? Ele fala: um fala que sou Elias, outro fala que sou um profeta, que sou isso, sou aquilo. E ele fala: e vocês? Quem eu sou para vocês? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele fala para Pedro: esse não veio de ti, foi o Pai que revelaste a ti. E sobre esta pedra, Cristo, o Filho de Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, irmãos, muitas pessoas entendem esse texto de uma maneira errada. Ninguém ataca com pobre. Você viu alguém atacar com pobre? Pobre é uma arma de defesa. Às vezes as pessoas falam: a porta do inferno prevalece, você acha que o inferno vai atacar e a igreja vai resistir. Não! Essa porta do inferno. Quem vai atacar o inferno? A igreja. Quem vai saquear o inferno? A igreja. E as portas do inferno, as portas dos principados e potestades, elas não vão resistir o nosso ataque. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Então a igreja está equipada, a igreja está preparada, a igreja já tem a unção, o poder para saquear o inferno e as portas vão prevalecer. Então nós não temos que aceitar as portas fechadas, porque nós temos que derrubar, então pelas portas do inferno, derrubar as portas do inferno, elas não podem prevalecer. Agora, a espada do Espírito é a palavra de Deus, a palavra manifestada, a palavra falada. Eu preciso manifestar o poder da palavra de Deus. Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Você tem declarado a palavra de Deus, meu irmão? Você tem profetizado a palavra de Deus? Você anda profetizando? Você coloca a mão lá sobre o teu filho, sobre a tua casa e fala assim: em nome de Jesus, está escrito, está escrito. A palavra de Deus tem poder, é viva e eficaz. A espada nossa é a palavra de Deus. Isso, nós recebemos ataque. Agora, quando nós recebemos a espada, nós não usamos. Nós precisamos conhecer as promessas e partir para cima, declarar a palavra de Deus. Ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito. Falando para nós mesmos, quando eu uso a palavra para me identificar, para me libertar de mim mesmo, ela divide a alma e o espírito, ela divide as emoções com a fé. Então muitas pessoas agora precisam, porque elas falam a palavra para si mesmas, falam: eu não aceito isso em mim, eu não aceito essa opressão, eu não aceito essa depressão, eu não aceito esse viver sem vida, porque a palavra tem o poder de dividir a alma e o espírito, as emoções da fé. Ele fala também, queridos, olha só, ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, de curar e julga os pensamentos, intenções do coração. Então nós precisamos usar essa espada da unção do diabo. Nós precisamos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a nossa arma de ataque. Pegar a palavra do Senhor todo dia. Tem pessoas que ela pega o salário e ela fala assim: essa miséria aqui, nossa, recebi essa miséria. Querido, você vai ver essa miséria, não vai dar para nada. Agora pega aqui o seu salário da sua esposa, abençoa, tira o dízimo, abençoa uma oferta para alguém, ou na igreja, sei lá o que for. Glória diante de Deus, fazer olha aqui, obrigado, assim como Jesus fez. Multiplica, Senhor, multiplica em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Isso aqui, Pai, eu te agradeço, porque foi através do Senhor que eu conquistei. E Deus me multiplica. Deus multiplica pela fé. Eu vou contar uma historinha bem breve aqui, que dentro de 10 contou. Mas Deus olhou para os anjos e disse: olha, vai lá, escolhe 2 pessoas e coloca o poder. O que eles falarem vai acontecer. E 2 homens voltando do sítio, do trabalho, da fazenda, chegou um ponto que eles se separaram. Aí um deles, chegando perto da casa, e viu que os passarinhos estavam comendo a plantação de milho, falou: por que não morre todos esses passarinhos, pega fogo, tudo esse milho, de repente os passarinhos morreram.
E o rio pegou fogo, acabou com tudo. E ele chegando perto da sua casa, os porcos, ali os bichinhos saindo, ele falou: podia morrer tudo isso, acabar com tudo isso. De repente morreu tudo isso para os bichos dele. E quando ele chegou na casa dele, ele foi abrir a porta. E ele abriu a porta caiu. Ele falou: por que eu não caio nessa casa logo? Porque eu não vale nada, a casa caiu. E ele volta correndo encontrar seu amigo. E seu amigo volta correndo junto com ele. E o amigo fala assim: querido, não sei o que aconteceu. Os passarinhos estavam comendo minha plantação. E eu disse: Senhor, abençoe para que essa plantação cresça, que dê mais milho, que venha crescer, para que esse passarinho possa dividir comigo e venha crescer mais. De repente a plantação cresceu, o mineral cresceu e ficou algo tão lindo. Os porquinhos meus estavam lá fugindo. Eu falei: olha, porquinhos, um dia eu quero dar uma casa enorme para vocês, as vaquinhas. De repente aquilo se transformou, aquela casa transformou em algo tão lindo, tão grande, eles têm um lugar bacana. Ele falou: eu cheguei na minha casa, fui abrir a porta caiu. Eu falei: casa, um dia eu quero ser tão abençoado, vai ser uma casa tão linda. E o outro falou: comigo aconteceu tudo ao contrário. E Deus gostou disso. E Ele continua até hoje. Nós temos o poder da bênção e da maldição. Na nossa boca tem o poder da bênção e da maldição. A bênção, quando eu uso a palavra do Espírito, a espada do Espírito, eu uso a minha boca para abençoar, para declarar vitória no mundo espiritual. Você entende isso, irmãos? Amém? No versículo 18, ele termina assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança. Então nós precisamos, irmãos, colocar essa armadura de Deus, vigiar o tempo todo, orar o tempo todo. Agora eu disse no início, irmãos, que a nossa guerra é contra principado e potestade. E ele diz aqui no final: a súplica por todos os santos. O que está acontecendo hoje, irmãos? Nós estamos dentro do exército, nós estamos dentro desse reino, e nós estamos tendo batalha dentro do próprio reino. Aqui fala para orar por todos os santos. Hoje, nossa igreja ligando por causa de horário. Se o objetivo é ganhar alma para Jesus, o que importa se é a igreja A, se é a igreja B, que vai falar naquele horário da televisão. Hoje a igreja, esse dia alguém veio aqui e falou: pastor, tem uma igreja que está fazendo até campanha sem sair daqui, eles vêm para cá. Irmãos, a luta é contra principados e potestades, não é contra nós do mesmo reino. A Bíblia diz que nós estamos no mesmo exército, é para nós estarmos orando um pelos outros. Deus é testemunha. Quando a gente faz uma oração aqui, Deus abençoa o culto dessa noite, mas abençoa o culto daquela igreja, daquela outra. Se você encher essa, enche todas as igrejas, abençoa todos os pastores, porque essa tem que ser a visão do reino, que vai orar para todos os santos. Então não adianta a gente vestir a armadura de Deus e nós sermos contra o próprio reino de Deus. Com o próprio reino de Deus. Amém, amados? Se viste na armadura de Deus.